Outro ponto aqui é importante, né? Com o resultado final, a aplicação da pena, prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro, a possibilidade, além de recorrer ao próprio STF, de recorrer a cortes internacionais e de que forma esse processo é feito e o que pesa mais, né? Uma decisão ou uma orientação de uma instância internacional, como é que o STF abrigaria uma eventual colocação de alguma corte de fora do país, sua avaliação e sua explicação. Bom, quanto a cumprimento de pena e essas circunstâncias, né, quem tem a jurisdição, quem tem a competência é o Supremo Tribunal Federal. Após o trânsito de julgado e a determinação do cumprimento da pena, será cumprida a pena. Contudo, é possível, transitado em julgado o processo no Brasil, é possível sim levar esta discussão para tribunais internacionais. Nós temos duas possibilidades, né? Uma escolha jurídica que os advogados deverão fazer se tiverem esse interesse. Uma possibilidade é o sistema global de direitos humanos, que é um sistema ligado à Organização das Nações Unidas, à ONU. O Brasil é signatário de um pacto chamado Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. É o decreto 591 ou 592 de 1992. E esse pacto tem um órgão que pode receber, o Comitê de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Humanos, que pode receber denúncias a despeito de quebra de garantias fundamentais, de proteção de direitos fundamentais, de direitos humanos, né? Ele pode receber isso, principalmente se a gente tiver violações relacionadas a desrespeito do direito das pessoas que estavam respondendo ao processo. Esse caminho foi escolhido, por exemplo, por advogados que representaram, né, hoje o ministro Zanin, na situação envolvendo o presidente Lula, e esse caminho foi um caminho que restou, vamos dizer assim, positivo, pois veio um posicionamento importante do comitê, e esse posicionamento, muitos informam, muitos dizem que auxiliou, né, o Supremo Tribunal Federal a se posicionar no sentido do impedimento, né, das questões envolvendo o senador Sérgio Moro. O outro caminho possível é o sistema regional americano de direitos humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado Pacto de São José da Costa Rica, chamado também de Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que vai trazer aí a possibilidade da gente fazer uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apurando essa circunstância, entendendo, né, que é uma situação necessária, poderia, né, levar o caso ou pedir para o Brasil algumas informações, e o Brasil estabelecendo essas informações, poderia a comissão investigar algum abuso que tivesse sido levantado, e ao investigar isso, apresentar um relatório, apresentar o seu entendimento quanto à circunstância que foi levantada. E o Brasil não cumprindo essas circunstâncias, nós poderíamos ainda chegar até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, aonde, né, por situação levada pela comissão, aonde o Brasil poderia ser julgado por ilegalidades cometidas, por exemplo, nesse julgamento. Contudo, todas essas circunstâncias, todas essas discussões, elas têm como, vamos dizer assim, réu ou a pessoa que é direcionada a prestar esclarecimentos contra isso é o Estado brasileiro. Não é o Supremo, não é o Executivo, é o Estado brasileiro como um todo. Então, quem vai prestar essas informações vai ser a AGU, porque a União representa a República Federativa do Brasil internacionalmente. A AGU vai fazer essa defesa ou manifestação para dizer que ocorreu tudo ok, ocorreu tudo bem, ou trazer os problemas. E nós teremos decisões que são decisões que não se aplicam, vamos dizer, diretamente no Brasil. Por quê?
porque nossas decisões do nosso judiciário, em regra, são soberanas. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês que pode ilustrar. O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em uma oportunidade, a punir as pessoas que cometeram atos contrários aos direitos humanos durante o período do regime militar. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei da anistia de 1979, né, é uma lei válida, é uma lei constitucional, que ela foi recepcionada pela Constituição. E, portanto, há esse conflito. O Supremo diz que não pode punir ninguém e há uma decisão de Tribunal Internacional determinando a punição. O Brasil está nesse meio, não há muito o que fazer, porque o Judiciário brasileiro está dizendo que não pode punir. Diante que a lei da anistia é válida, foi feita uma lei, a lei é considerada recepcionada pela Constituição. Então, nós poderemos até chegar a esse conflito, né? Por exemplo, se nós tivermos uma decisão internacional dizendo que há uma ilegalidade, que há um problema no processo, essa decisão não é cumprida de imediato pelo Supremo. O que pode ela ensejar, por exemplo, uma revisão criminal, que é uma possibilidade, uma outra circunstância. O que ela pode é fundamentar algum instrumento jurídico dentro do Brasil para que, a partir desse entendimento internacional, que seria um entendimento, vamos dizer, neutro, né, imparcial, de verificar que há uma ilegalidade, em verificar essa ilegalidade, bom, aí pode ensejar uma revisão do processo, aquilo que a gente chama de revisão criminal, anulação por vício, algumas circunstâncias, mas aí a gente vai ter que ter essa decisão, ou esse entendimento, ou esse relatório internacional, e a partir disso tentar utilizar os instrumentos processuais existentes no Brasil para conseguir modificar a situação atual. Feito, alternativas então muito bem explicadas, detalhadas pelo professor Matheus Silveira, a quem eu agradeço muito pela participação aqui no nosso O Povo News, estreando aqui com a gente, que seja a primeira de muitas conversas. Professor Matheus, um forte abraço, boa terça-feira e até a próxima. Forte abraço, muito obrigado pelo convite.